E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Começamos vendo uma nave espacial caindo na Malásia durante a reentrada na atmosfera, financiada pela Life Foundation. Sua carga contém algumas formas de vida desconhecidas chamadas simbiontes. Apesar dos melhores esforços da organização, eles só conseguem recuperar 3 dos 4 simbiontes originalmente a bordo. No local do acidente, um dos astronautas é encontrado vivo, sem saber que foi possuído pelo simbionte desaparecido. Ele é levado às pressas em uma ambulância, onde ataca brutalmente os outros passageiros. O simbionte então muda de hospedeiro e parte rumo ao desconhecido. Em São Francisco, Califórnia, o repórter Ed Brock é acordado por sua noiva Anne. Enquanto Anne é uma advogada de sucesso, Ed é um repórter que leva uma abordagem mais descontraída para a vida. Um dia, seu chefe Jack o designa para uma entrevista com Carlton Drake, o chefe da Life Foundation, algo que Ed protesta veementemente. Drake é um bilionário que se autodenomina um ambientalista, mas Ed sabe melhor e o considera um criminoso. Infelizmente, o chefe de Ed não lhe dá escolha no assunto, pois Drake tem o dinheiro e os recursos para conseguir o que quiser. Ed relutantemente concorda. Naquela noite, Ed desfruta de uma noite romântica com Anne, onde ele desabafa sobre sua atribuição. O escritório de Anne trabalha para Drake, e nenhum dos dois gosta dele. Ed está preocupado que possa cruzar a linha durante a entrevista e ser expulso de São Francisco, algo que já aconteceu em Nova York. Ele ignora as preocupações dela e os dois continuam a aproveitar o encontro. Enquanto Anne está dormindo, Ed vê uma notificação no laptop dela que desperta sua curiosidade. Ele abre o e-mail confidencial, que é uma reivindicação de morte por negligência da Life Foundation. 3 de seus sujeitos de teste morreram e eles querem garantir que não sejam responsabilizados. No dia seguinte, Ed comparece à entrevista com Drake, tentando agradá-lo com suas conquistas de vida. Drake inicialmente fica impressionado, mas Ed muda de rumo. Em vez de falar sobre o novo foguete, ele acusa Drake de matar pessoas em benefício próprio, destacando a história de usar pessoas mais fracas como cobaias para suas pesquisas médicas. Essas acusações deixam Drake furioso. Ele encerra a entrevista abruptamente e expulsa Ed do prédio. De volta ao escritório, Jack repreende Ed por suas ações na Life Foundation. Jack, apesar de reconhecer os talentos de Ed como repórter, o considera imprudente e descuidado. Ele não confia em Ed e o demite. Ao mesmo tempo, Anne é demitida de sua empresa por vazar informações confidenciais, as quais foram as informações que Ed viu chegarem no e-mail de Anne para cuidar do caso de Drake, no que ele foi acusado de morte por negligência de seus funcionários, algo que era sigilo de cliente. Isso é o suficiente para Anne, que decide que não pode mais tolerar a situação. Ela devolve o anel de noivado a Ed e cancela o casamento. Na Life Foundation, Drake recebe sua remessa de simbiontes. Enquanto isso, na Malásia, o simbionte que estava possuindo o paramédico causa um massacre em uma multidão antes de mudar de hospedeiro novamente. 6 meses depois, Drake tem feito uma série de testes com os simbiontes. Ele descobriu que para sobreviver na Terra, eles precisam de um hospedeiro compatível. Sua teoria é que se os simbiontes se fundem com organismos na Terra para sobreviver, os humanos podem se fundir com os simbiontes para sobreviver no espaço. Isso apesar dos protestos da cientista doutora Skirt, que acha que os testes em humanos são antiéticos. Em um bar local, Ed afunda em depressão. Ele desistiu da vida de repórter e acredita que arruinou completamente sua vida. Enquanto assiste a Drake anunciando seu último projeto nas notícias, Ed é lembrado de tudo o que perdeu em busca de uma grande matéria e sai do bar sozinho. A caminho de casa, Ed para em uma loja de conveniência e generosamente dá dinheiro a uma mulher sem teto chamada Maria, mostrando que apesar de tudo, no fundo ele ainda é uma boa pessoa. Na loja, ele conversa com sua amiga, a senhora Chen. Eles trocam brincadeiras sobre métodos de relaxamento antes que um homem a assalte à mão armada. Desde a separação com Anne, Ed se mudou para um apartamento decadente com vizinhos hostis. Ele está atrasado em várias contas e, após o incidente com Drake, foi colocado em uma lista negra e luta para encontrar trabalho. Em uma tentativa de relaxar, ele tenta ouvir um CD terapêutico, mas é perturbado pela música extremamente alta de seu vizinho. Ed gostaria de pedir ao vizinho para abaixar o som, mas é muito gentil para isso. Em vez disso, ele vai dormir com a música alta ao fundo. Na Life Foundation, Drake começou os testes em humanos. O primeiro sujeito é um homem chamado Isaac. Drake comenta sobre seu nome bíblico e afirma que, embora Deus o tenha abandonado, ele não o abandonará. Drake realmente acredita ser uma espécie de salvador da humanidade, no mesmo nível que um deus e, como tal, brinca com a vida de suas cobaias. Ele libera o simbionte em Isaac, mas não demora muito, pois o simbionte nega o corpo e assim ele rapidamente o mata. Completamente indiferente à morte de Isaac, ele simplesmente chama a próxima cobaia.
Na rotina de Ed de ir à loja de conveniência da Sra. Chen, ele percebe que Maria está desaparecida e que está sendo seguido. Ciente de seu perseguidor, Ed consegue expor a seguidora como a Dra. Skirt. Ela tenta contar-lhe sobre os detalhes dos testes desumanos que o Dr. Drake tem feito, mas Ed não quer ouvir. Ela implora por sua ajuda, mas Ed deixa claro que acabou de ser o Cavaleiro de Armadura Branca. Seu único encontro com Drake custou-lhe toda a sua vida e ele adverte que ela deveria se manter discreta e encontrar alguém para resolver seus problemas. Ed passa por sua antiga casa quando encontra Annie e seu novo namorado Dan, um médico. Os dois homens compartilham uma interação constrangedora antes de Dan entrar na casa de Annie com sua própria chave. Ed tenta puxar conversa, mas Annie encerra a conversa, alegando que tudo isso é culpa dele. Ed anda pelas ruas de São Francisco antes de se encontrar olhando para a instalação do Instituto Life da ponte Golden Gate. Nesse momento, ele decide que não tem mais nada a perder e faz uma chamada para a Dra. Skirt. Skirt leva Ed para dentro da instalação e explica o verdadeiro propósito dos foguetes do Dr. Drake. A poluição e superpopulação da Terra estão levando a humanidade à sua queda, e Drake acredita que o futuro está nas estrelas. Ela revela que durante uma missão de sondagem eles encontraram vida em um cometa, os simbiontes. Enquanto um oficial de segurança passa, Skirt distrai-o enquanto Ed segue sozinho para o laboratório. Lá Ed encontra várias cenas grotescas e horríveis, como uma carcaça de um simbionte e uma cobaia morta no chão, sem vida, em uma das cápsulas de teste. Ed encontra Maria, que implora por ajuda. Em pânico, Ed dispara um alarme, fazendo com que Maria seja pulverizada com o que se presume ser nitrogênio líquido. Ed quebra o vidro para libertá-la, mas ela pula nele, transferindo o simbionte para Ed antes de cair morta. Ed é forçado a deixá-la e fugir para a saída. Ele percebe que ganhou uma quantidade significativa de força, e com bastante facilidade derruba os guardas e ainda arranca a porta em sua frente e em seguida sai do local. Os guardas o perseguem na floresta e com a ajuda de seus novos poderes ele escapa subindo em uma árvore sem ser detectado. No apartamento de Ed, ele fica faminto e come tudo o que vê. Ele até recorre a comer do lixo antes de vomitar tudo no vaso sanitário. No laboratório, Drake está furioso que um dos simbiontes está desaparecido, sem saber que Skirt foi quem deixou o intruso entrar. Ele envia seus homens para encontrar o intruso. A noite, no entanto, não foi um desastre completo. Um dos cobaias conseguiu estabilizar e se fundir com seu simbionte. No apartamento, Ed recobra os sentidos e reflete sobre a noite selvagem que acabou de ter. Em outro lugar, o simbionte desaparecido, que tem saltado de hospedeiro em hospedeiro, se encontra na Califórnia e escolhe uma menina pequena como sua próxima hospedeira. Ed, ainda abalado pelos eventos no laboratório, está preocupado com a segurança de Skirt. Ele tenta fazer uma ligação para divulgar as notícias, mas é perturbado por uma segunda voz em sua cabeça que lhe diz para comer. Ed eventualmente encontra Annie e Dana em um restaurante para contar-lhe sobre suas descobertas, mas a fome voraz do simbionte o domina e ele causa uma cena no restaurante. Ele tenta comer um bife, mas a voz deseja carne viva. Ele se contenta com lagostas vivas no tanque para salvar a situação. Dan se desculpa pelo comportamento de Ed e o assume como seu paciente. Após os eventos do restaurante, Dan leva Ed para ser examinado, mas quando ele é escaneado para uma ressonância magnética, o simbionte se descontrola, forçando o fim do teste. Dan descarta isso como um caso de claustrofobia e manda Ed para casa. No laboratório, Skirt é identificada como a fonte do vazamento. Para piorar as coisas, a cobaia que se fundiu com o simbionte está morrendo lentamente, apesar dos melhores esforços de Drake. Quando Ed chega em casa, ele é chamado por Annie e Dan. Eles dizem a ele que ele está com um vírus e isso explicaria as anormalidades que ele tem sentido. Dan sugere que as vozes que ele está ouvindo são alucinações também. É a crença de Dan que alguns antibióticos resolverão tudo e farão Ed voltar ao normal. Depois que Ed desliga, o vizinho toca música alta mais uma vez. Desta vez, no entanto, Ed está agitado e corajoso o suficiente para se aproximar dele e dizer-lhe para abaixar o som. Enquanto o vizinho inicialmente ignora Ed, ele rapidamente obedece depois que o simbionte mostra seu rosto assustador. No laboratório, Drake confronta Skirt sobre sua traição. Ele mente para ela e diz que ela pode confiar nele. Sentindo-se preocupada, ela revela que foi Ed que ela levou para o laboratório. Com todas as informações que queria, Drake agradece a ela e libera um simbionte para acabar com ela. No apartamento de Ed, os seguranças de Drake vêm atrás dele, mas o simbionte assume o controle contra a vontade de Ed. Vários homens armados vêm atrás dele e um a um Ed, pedindo desculpas, os nocauteia. O simbionte sugere que eles comam todos, mas em vez disso, os dois escapam pela janela. Quando Drake recebe a notícia, ele fica atônito ao saber que Ed alcançou a simbiose e está ainda mais motivado pelo desejo de capturá-lo. Em um beco, Ed acredita que está alucinando tudo, mas nesse momento os homens de Drake o encontram.
Uma perseguição ocorre e Ed, com a ajuda do simbionte, faz manobras impossíveis em sua moto. O simbionte assume o controle total e salva Ed várias vezes antes da perseguição terminar com Ed sendo cegado e jogado da moto. Com Ed ferido pelo acidente, Drake e seus homens têm certeza de que o pegaram, até que o simbionte começa a dominar o corpo de Ed. Agora completamente imerso no alienígena, Ed se cura completamente e se levanta como um monstro entre os homens. É apenas pelos esforços da polícia que Ed não consome os homens de Drake. Juntos como simbionte e hospedeiro, Ed escapa para a segurança. Maravilhado com o que acabou de acontecer, Ed observa seus membros curados e começa a conversar com seu parasita. Ele se apresenta como Venom e explica que ele e Ed agora são um. Tudo que Ed sabe, ele também sabe, e com a cooperação de Ed, eles podem derrubar Drake juntos. Enquanto isso, o simbionte desaparecido chegou a São Francisco como uma menina. Anne, dentro do carro, recebe uma ligação de Dan, onde ele, com os resultados da ressonância magnética de Ed, diz a ela que o que está acontecendo com ele é muito pior do que eles originalmente esperavam. Ele quer Ed no hospital o mais rápido possível. Na Life Foundation, o corpo sem vida de Skurt está no chão. Incapaz de se fundir adequadamente, o simbionte morre com ela. Com a perda de mais uma amostra, Venom se torna o último simbionte conhecido. Na esteira da perseguição de Ed pela cidade, a polícia está em alerta máximo e ainda não consegue alcançá-lo. Ed e Venom tentam entrar em seu antigo escritório para entregar as evidências sobre Drake, mas são negados acesso pela frente, então em vez disso, Venom assume o controle e escala o prédio para ele. Os dois quase caem até a morte quando um avião passa por cima, interrompendo Venom, mas eles conseguem sobreviver. Ed deixa as evidências na mesa de seu ex-empregador e decide descer de elevador. Na saída, Ed é recebido por dezenas de homens armados com rifles e granadas de fumaça. Ele tenta avisá-los para não lutar, mas eles escolhem se engajar de qualquer maneira. As granadas de fumaça só levam à própria queda deles, já que Venom as usa como cobertura para derrotá-los um a um sistematicamente. Por um momento, os homens parecem estar ganhando com granadas de luz, mas as coisas rapidamente mudam a favor de Ed, e ele consegue sair por cima. Anne chega e testemunha o massacre. Ed consegue se controlar e, depois de explicar que está assustado, Anne o convence a ir para o hospital com ela. A caminho do hospital, Venom conversa com Anne através de Ed e explica que é particularmente sensível a som e fogo. Na Life Foundation, a menina que hospeda o simbionte desaparecido confronta Drake. Inicialmente confuso, Drake se aproxima dela antes de ser possuído por ele. No hospital, Dan diz a Ed que Venom está o matando por dentro. Anne e Dan pressionam Venom a deixar Ed sozinho e é só depois que Anne liga a máquina de ressonância magnética que Venom deixa o corpo de Ed, finalmente separando-os. Ed sai com raiva, sentindo-se traído por Venom. No meio de uma conversa entre Dan e Anne, Venom escapa por um duto de ventilação. Rastejando pelo duto, Venom toma posse de um cachorro para sobreviver. Enquanto isso, Ed é capturado pelos homens de Drake e levado para a empresa. Drake confronta Ed e mostra que se fundiu com sucesso com um simbionte desaparecido chamado Riot, e os dois fizeram um acordo para liderar os humanos e simbiontes juntos. Sem Venom, Ed não tem utilidade para Drake. Ele ordena que seus homens levem Ed para ser morto. Os homens de Drake levam Ed para a floresta para descartá-lo, mas antes que eles terminem o trabalho, Venom e Anne chegam para salvá-lo. Venom se juntou com Anne para salvar Ed, e juntos eles consomem a cabeça do chefe de segurança de Drake. Venom, no corpo de Anne, beija Ed e, através do beijo, Venom se funde com Ed mais uma vez. Venom explica que Riot é um líder de equipe do grupo de simbiontes e que ele é muito forte. Eles devem detê-lo antes do lançamento do foguete ou ele trará o resto de sua espécie de volta à Terra. Na Life Foundation, a espaçonave está sendo preparada para o lançamento. Drake pretende voá-la ele mesmo. Quando Ed pergunta a Venom por que ele está ajudando, Venom explica que, com sua espécie, ele é um perdedor como Ed. Ele quer ficar porque juntos na Terra eles podem ser algo mais. Contra os desejos de seus cientistas, Drake inicia o lançamento e mata todos os presentes ali. Venom observa que Riot é um dos simbiontes mais fortes que existem e é improvável que eles possam vencê-lo, mas eles lutarão de qualquer maneira. Venom com coragem surge na frente de Riot, mas vendo as armas que seu inimigo pode fazer, fica nervoso. Riot e Venom destroem tudo em seu caminho enquanto lutam. Os dois se rasgam e Riot ataca Ed e arranca Venom dele. Antes que Venom seja destruído, Ed consegue se fundir novamente com ele. Então uma luta feroz entre simbionte acontece, porém Riot consegue absorver os dois, ficando ainda mais assustador e poderoso. É apenas graças a Anne no sistema de alto-falantes que os quatro seres se separam. Ed e Drake brigam corpo a corpo e Ed aparentemente vence, mas é empalado nas costas por Riot. Felizmente, Venom se funde com ele para salvá-lo a tempo.
Venom sobe no foguete, sabotando-o com a própria arma de Riot, fazendo o foguete explodir e finalmente matar Riot. Ed cai livremente na baía e Venom aparentemente se sacrifica para proteger Ed da explosão e assim o salvar. Algum tempo depois, Ed e Annie conversam na frente da casa de Van. Annie voltou a trabalhar como advogada e Ed como repórter. Annie diz a Ed que Dan não pode saber sobre o beijo deles, ao que Venom responde na cabeça de Ed que ele e Ed vão reconquistá-la. Ele sobreviveu ao fogo da explosão do foguete de Drake e agora eles estão trabalhando juntos novamente, mas em segredo, sob a condição de que Venom só machuque pessoas más. Em uma noite, Ed vê o bandido que frequentemente intimidava a Sra. Chane, então ele reage e Venom se encarrega de devorá-lo, indicando que Ed e Venom realmente estão se dando bem. A cena muda e somos apresentados a uma história que começa numa antiga escola reformatória para jovens na Califórnia, em 1996, onde conhecemos Cletus, um serial killer preso com sua namorada chamada Frances, que tem superpoderes. Quando ele pergunta a ela o que o médico disse, ela responde que as mutações e poderes estão avançando, então ela teme que a levem para outro lugar onde haja outros como ela. E ela tinha razão em temer, pois naquele exato momento, embora Cletus fique furioso, alguns guardas levam Frances embora. No caminho, ela ataca os guardas com sua habilidade de manipular som, mas um guarda consegue atirar nela. Depois disso, ela aparece no hospital e é recebida em seu novo lar. De volta ao presente, Frances vive trancada em uma instituição mental para criminosos insanos, chamada Ravencroft. E lá alguns médicos entram para alimentá-la com precauções para que ela não os ataque com seu superpoder. E parece que todos os dias eles lhe dão o jornal onde ela segue as notícias de seu namorado Cletus, que está preso e ainda não se sabe se será condenado à morte ou não. Enquanto isso, nosso protagonista Ed Brock ainda trabalha como jornalista e descobrimos que Cletus quer falar com ele. Como isso pode ajudá-los a descobrir onde estão enterrados o restante dos corpos, o detetive recomenda que ele vá. Embora no início o Venom queira comer o detetive, Ed consegue controlá-lo no banheiro e depois acaba dizendo que vai. Mais tarde, Ed vai visitá-lo na prisão de San Quentin, onde Cletus diz que tudo o que quer é enviar uma mensagem para seus fãs e, em troca, ele vai lhe dar sua história de vida porque vai revelar todos os seus segredos e com isso sua carreira como jornalista vai voltar ao topo. Então Ed aceita e Cletus lhe diz a frase que ele quer na primeira página. Aquela catedral distante é tudo o que vejo, anjo fraturado, a outra parte de mim. Mesmo que não entendamos nada sobre essa frase, Ed consegue colocá-la na primeira página do jornal e assim sua namorada Frances a ler. Antes de partir, Venom diz a Ed para olhar os desenhos de Cletus na parede. Ed não entende e acaba saindo enquanto Cletus lhe diz para não se esquecer dele. De volta em casa, Venom começa a copiar todos os desenhos de Cletus. Lá ele desenha algumas coisas que Ed não entende, mas Venom lhe diz para prestar atenção e depois de pesquisar algumas coisas na internet, eles percebem que um dos desenhos é onde os corpos que estavam faltando estavam enterrados. Então a polícia vai encontrar um monte de corpos e começa a entrevistar Ed porque ele é a única pessoa com quem Cletus fala. O detetive fica irritado porque a investigação foi feita por um jornalista e não pela polícia, e eles também confirmam a pena de morte para Cletus, e isso deixa o casal bastante irritado. À noite, Venom diz a ele que eles deveriam sair e pegar criminosos para ele comer. Ele também diz que quer ser livre e coisas assim, além de estar com fome e não querer comer as galinhas porque elas se tornaram suas amigas. Em um ponto, o relacionamento parece que não vai durar e eles vão procurar comida, mas a Sra. Chane não tem mais chocolates. Então, embora Venom queira comer cérebros humanos, Ed o leva para comer galinhas. Momentos depois, eles veem um ladrão e Venom vai comê-lo, mas Ed não deixa e acaba jogando-o no lixo. Depois disso, sua ex-namorada Annie liga para ele e como Venom sente saudades dela, Ed a atende. Ela diz a ele que precisava de um tempo depois de tudo o que aconteceu. Finalmente ele pergunta se eles podem se encontrar para conversar. Na noite seguinte, ele vai a um restaurante, mas a conversa fica um pouco estranha. Lá eles falam sobre coisas que ninguém está interessado e certo momento ela diz a ele que queria se encontrar e conversar porque está prestes a se casar. Aparentemente, ela vai se casar com seu novo namorado Dan e, embora Ed diga a ela que está feliz por ela, Venom está mais triste do que nunca. Depois disso, ela o acha estranho e pergunta se o Venom ainda está dentro dele, mas ele diz que não, falando que ele morreu um tempo atrás na luta contra Riot. Embora depois de um tempo conversando e dizendo a ela que ele não está pronto para compromissos, ela parece perceber que o Venom ainda está lá dentro de seu ex-namorado. Então ela diz ao Venom para cuidar de Ed e depois disso eles saem muito tristes. Depois disso, eles andam de moto por um tempo. Venom diz a Ed para não se preocupar e que ele vai ajudá-lo a sair dessa e relaxar um pouco. Venom faz o que faz de melhor. Cozinha para Ed. Em um ponto, ele pega o correio e recebe uma carta de Cletus.
Lá ele diz a ele que o convida para testemunhar sua execução e seus últimos momentos na Terra. Ele também diz a ele que é responsável por causar o fim de Cletus e que vão parar seu coração como quando ele nasceu. Mas se ele não tivesse sido revivido naquela época, ele nunca teria matado sua avó, sua mãe e seu cachorro. E então ele nunca teria sido espancado por seu pai e enviado para a escola reformadora onde conheceu sua namorada. Então no dia seguinte, Ed e Venom vão à prisão visitar Cletus. Ed grava a entrevista e Cletus fala com ele sobre as consequências das coisas que fazemos. Ele também lhes diz que os dois são iguais e que ambos são família. Ed pergunta a Cletus se ele quer alguma coisa antes de morrer, mas o vilão deseja que Ed viva sozinho pelo resto da vida, assim como ele. Lá ele começa a dizer coisas para deixar o Venom com raiva até que finalmente consegue fazer o simbionte atacá-lo e Cletus o morde. Lá ele percebe que Ed tem algo dentro dele que não é sangue. Depois disso, Ed e Venom brigam. Venom diz a ele que tudo o que ele alcançou é graças a ele, mas lá eles acabam brigando e Venom quer expulsá-lo de casa, jogando todas as suas coisas. No final, Venom acaba saindo e entra no corpo de outro homem que está na rua e finalmente Ed está livre. Mas ele começa a ouvir barulhos e vê que Venom quebrou toda a sua moto e finalmente também Venom passa para o corpo de uma mulher que anda de bicicleta. No dia seguinte é a sentença de morte de Cletus. Ele diz suas últimas palavras e finalmente é injetado com a dose letal. Mas algo estranho começa a acontecer. Algo começa a sair do corpo dele e logo uma matança começa ali. Um novo simbionte chamado Carnificina surge e mata todos à sua frente, mostrando a todos o seu poder. Depois disso, finalmente Cletus escapa com seu novo simbionte. No dia seguinte, Ed já desfruta de sua vida sem o Venom. Ele começa a arrumar seu apartamento, liberta as galinhas e enquanto isso, Venom passeia tranquilamente pela cidade. À noite, Ed vê na TV que o serial killer Cletus escapou e então o detetive aparece e começa a duvidar de Ed. Mas ele diz que não sabe de nada e no final o detetive não lhe conta nada e vai embora. Depois disso, Ed começa a ouvir a gravação da última vez que viu Cletus, mas não entende nada. Enquanto isso, Venom continua procurando um corpo compatível. Então, ao longo do caminho, esse cara também morre. Ele então passa para o corpo de outro homem que, por sorte, estava em uma festa à fantasia. Então Venom passa despercebido e todos amam a fantasia. Enquanto isso, Cletus e Carnificina matam outra pessoa. Depois disso, Cletus rouba um carro, começa a conversar com seu simbionte e como Carnificina quer matar Venom e Cletus quer encontrar sua namorada, eles decidem se ajudar. No caminho, sem motivo algum, eles jogam uma van pela ponte, então acho que mataram pelo menos uma pessoa ali. Ao mesmo tempo, Ed continua investigando e vai à antiga escola reformatória. Lá ele encontra cravado em uma árvore as iniciais FB. Então liga para o detetive e pergunta se ele conhece uma mulher com aquelas iniciais. Logo o detetive diz o nome dela, mas também fala que foi ele quem a matou muitos anos atrás, contudo ele mesmo não sabe que ela está viva. Mais tarde, Cletus mata outro cara, surfa na web e descobre que Frances está viva. Enquanto isso, ela ainda está trancada em sua cela, enquanto o médico lhe diz que seu namorado escapou. Mas ele nunca será capaz de encontrá-la naquele lugar. De repente, Cletus aparece dentro da cela de Frances, mata a doutora e em seguida ele destrói a cela para enfim abraçar seu amor. Enquanto escapam, eles matam os guardas que aparecem. Depois disso, eles fogem no carro até que certo momento Carnificina começa a atacar os policiais e os destrói com facilidade. No entanto, ele descobre que é sensível ao som quando Frances usa seu poder. Então ele furioso diz a Frances para não fazer mais isso. Depois disso, Venom chega à loja quase morrendo pedindo chocolate à Sra. Chen. Não demora e o homem que não é compatível morre. Na delegacia, o detetive pergunta a Ed por que coisas estranhas sempre acontecem ao redor dele, dizendo que o resto dos pacientes no hospital disse que viu um monstro. Então Ed lembra que Cletus mordeu sua mão dias antes de morrer e começa a entender tudo. Então ele manda chamar sua advogada e quando ela chega, ele diz que o serial killer Cletus também tem um alienígena dentro dele e agora precisam encontrar Venom. Depois disso, Anne vai procurar o simbionte no mercado chinês e percebe que Venom está dentro da Sra. Chen. Ela conta do problema e acaba convencendo-o a encontrar Ed. Enquanto isso, Cletus incendeia a escola reformadora e agora eles vão procurar o detetive que tirou o olho de Frances. Anne volta para a delegacia e junto com Venom ela o tira de lá. No caminho, Venom e Ed se reconciliam sendo amigos novamente. O detetive cruza o caminho com Cletus, então tenta prendê-lo, mas Carnificina surge e assim domina o detetive para levá-lo a Frances. Enquanto isso, ela entra no apartamento de Ed e encontra um anel de noivado e vê a foto de Anne, conhecendo o amor de ambos. Ela vai procurá-la e a encontra, logo a nocauteia. Em seguida, ela incapacita Danny e diz a ele que Cletus quer trocar a cabeça de Ed pela de Anne, então vai embora. Depois disso, Dan liga para Ed e diz a ele que sequestraram Anne e estão indo para o casamento.
Logo descobre que é o de Cletus e Francis e eles sequestraram um padre para fazer o casamento. Em um momento Ed aparece com Venom e parece que ele vai começar a lutar. Mas Venom, vendo seu inimigo, fica um pouco assustado porque Carnificina é muito poderoso. E diz que o casal seja feliz. De qualquer forma, no final Ed convence Venom e começa o que todos esperávamos. Uma luta de criaturas simbiontes, monstros extremamente poderosos e destrutivos. Enquanto isso, Francis vai matar o detetive, mas Carnificina a interrompe para dizer a ela para não gritar. Depois disso, ele aproveita para comer o padre sem motivo algum. O detetive escapa, mas Francis vai procurá-lo e ao achar o deixa como morto. Enquanto a luta continua no meio da batalha, aprendemos que Cletus odeia Ed porque, como jornalista, ele nunca explicou a razão de sua maldade e nem falou sobre quando ele era menino e foi abusado por sua família. De qualquer forma, isso não importa muito. O que importa é a luta final entre monstros. Após Venom lançar Francis do alto da igreja, ela grita, e seu poder causa uma destruição onde todos começam a cair. Ela é morta esmagada pelos destroços e quando a poeira abaixa, vemos o simbionte Carnificina tentando voltar para Cletus. Mas Venom aparece e agarra, em seguida o devora, assim colocando um fim nele. Depois de matar Carnificina, chega o fim de Cletus, que antes de morrer diz que tudo o que queria era sua amizade. Após essa fala, Venom o mata. Momentos depois, Anne vai embora com seu namorado e a polícia chega ao local e aparentemente o detetive ainda está vivo. Finalmente Ed e Venom ainda são amigos, e vão de férias para uma praia, como Venom havia pedido, e os dois estão felizes na praia. Um tempo depois, vemos Ed assistindo TV. Lá Venom diz que todo mundo tem um passado escondido e ele tem bilhões de anos-luz de conhecimento. O ponto é que lá ele dá a ele uma amostra das coisas que os simbiontes experimentaram viajando pelo universo. Mas bem naquele momento algo estranho acontece e eles são enviados para outro lugar. Venom diz que não fez nada e aparentemente tudo isso foi por causa do que o Doutor Estranho fez e agora eles estão no universo do Homem-Aranha.